Queridos, boa noite, graça e paz. Que bom, que alegria estarmos juntos aqui nessa noite. Essa noite, a gente está ainda no meio de um congresso de família, congresso que já nos abençoou tanto aqui desde sexta-feira. A irmã É o jeito, irmã. A irmã Vera Lemos, depois a gente vai, vocês vão conhecer ela também, quem não conhece ainda, né? A gente vai apresentá-la melhor, orando por ela. Esteve conosco, pregou sexta, ontem à noite e hoje pela manhã. Fomos muito abençoados pela ministração, pela presença dela aqui conosco. Não só terminamos hoje o nosso congresso de família, mas começamos também uma grande campanha de fé pela nossa vida, bênçãos proféticas por um ano melhor. Se você entrou e não pegou lá na mesa, na porta de entrada, o kit da campanha, você vai pegar, tá bom? Você tem aqui esse modelo de panfleto. Tem o roteiro dos 12 dias, as ministrações, hoje até no dia 13, porque no sábado nós não teremos. Você tem nesse modelo de panfleto aqui, como participar desses 12 dias, e a leitura, que eu imagino que você já fez hoje. Se não fez ainda, vai fazer antes da meia-noite. Tá? Primeiro dia. Prioridades adequadas, a leitura de Êxodo e de Mateus. Então você vai ler todos os dias, vai reservar um dia para você orar, para você jejuar, todos os dias para orar, mas um dia para você jejuar. Aquele jejum daquilo que talvez é o maior laço para a sua alma. Para alguns é a internet, para outros é aquele programa favorito da televisão, para outros é uma outra coisa. O Espírito vai falar com você e você vai jejuar disso. Olha, eu quero nesse tempo que eu gastei tanto tempo com isso, eu vou dedicar para me orar, para me jejuar e deixar o Espírito de Deus trabalhar e revolucionar a minha vida, tá bom? E você tem esse aqui, é onde você vai anotar, vai colocar aí. Sei que se você fez isso o ano passado, aliás, esse ano ainda em janeiro, quando fizemos, você tem aí. Se você olhar, você vai ver como Deus trabalhou na sua vida, na sua família, seus sonhos, planos, projetos em 2013. Quem sabe ainda no mês de dezembro a gente possa ouvir alguns testemunhos disso. Mas isso aqui a gente vai trabalhar hoje, mas no final, a sua família no altar, as necessidades da sua família e mudanças que precisam ser feitas na sua família. Você vai anotar aí, pelo menos alguns 3 planos, projetos, ainda hoje. Depois no final a gente vai fazer um clamor ao Senhor pelas famílias, tá bom? E você vai ler também, lá vai ver um pequeno convite, é o que você vai levar para você dar a alguém, para você trazer amanhã. Amanhã será o segundo dia da campanha. Se você não vai para a escola, não estuda à noite, vem para cá. Você quer ver Deus mudando a sua vida, venha para cá. Você quer orar, venha para cá, tá? Você quer um ano de 2014 melhor do que foi 2013? Então venha, tá bom? Nós estaremos colocando tudo que há em nós no altar do Senhor. Não vamos fazer reuniões longas não, a gente quer começar às 7h30, as ministrações serão rápidas, queremos desenvolver um clamor ao Senhor e terminar 8h30, 8h40 no máximo, porque a semana é sobrecarregada para todo mundo, né? E você vai fazer um sacrifício, e você vai fazer um compromisso com Deus, de participar desses 12 dias de campanha, 12 dias de oração, por 12 meses de bênção. Amém? Graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia.
Hoje de manhã, a irmã Vera Lemos falou um pouquinho conosco sobre crise. Crise. Ninguém fica sem elas. E há uma família na Bíblia que também a experimentou de uma forma intensa. E a leitura que eu convido você a fazer comigo está no livro de Jó. Se Jó pudesse dizer uma palavra inicial, quando tudo começou, ele diria: socorro, a minha família está em crise. Se você pudesse dizer alguma coisa, um grito de ajuda: socorro, eu estou com problemas. A minha família tem problemas. A minha família tem problemas. Eu creio que a sua também tem. E vamos ver como é que essa leitura narra para nós o início, como era a vida desse homem chamado Jó. E é interessante que Jó significa isso aí, ó. Que é? Esse é o significado do nome. Vamos falar juntos? Sempre voltado para Deus. Jó capítulo 1. Eu vou fazer aqui uma leitura. Eu tenho uma linguagem um pouquinho diferente da sua, mas no fim dá certo. Quer ver? Vamos ler juntos. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, portanto 10. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Portanto, era um homem muito rico, o mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, um por um, pois pensava: talvez, pode ser que os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que relato interessante, não é verdade? Curva a sua cabeça um pouquinho e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Você tem lutas pessoais? Você tem crises na sua vida? Na sua família? Tem lágrimas na sua casa? Tem crises nos relacionamentos lá? O que você faz quando isso acontece? Precisa hoje de uma intervenção de Deus, uma direção, um agir de Deus na sua vida, para dizer: Senhor, muda essa situação na minha casa, na minha vida, no meu lar. Abra o seu coração para o Senhor agora. Pai amado, como temos sido abençoados nesses dias. O Senhor tem nos ensinado a depender de Ti. O Senhor tem nos ensinado que no nosso caminhar temos problemas, temos lutas, e como as temos. O Senhor conhece a vida de cada um, quantas lágrimas derramamos em casa, mães que choram pelos filhos, casamentos que se arrebentam, finanças que destroem a paz, o sossego do lar, vidas que de repente se desmoronam, decepções que entram na nossa família. Quantas lutas a gente tem. Queremos ser ministrados pela Tua palavra mais uma vez. Queremos que o Espírito Santo do Senhor nesta noite erga a nossa cabeça, o nosso coração e nos ensine a ver o Senhor tão perto de nós, socorro tão presente nas tribulações. A gente fragilizada, cansada, esgotada, frustrada, decepcionada, mas eu sei que em Cristo há esperança, em Cristo há cura,
Em Cristo nós nos levantamos, firmados nesse poder. Ensina-nos a depender do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, queridos? Antes de a gente passar alguma coisa aí, preste atenção aqui. Às vezes eu fico assim me perguntando por que Deus, na sua graça, no seu amor incondicional e completo, permite que passemos por crises. Essas perguntas vêm na minha cabeça. E quando essas crises vêm, eu sei lá no meu íntimo que elas não diminuem e nem desfazem o amor de Deus por mim e pela minha família. Deus não diminui o seu amor. Eu sei, pela minha experiência e pelo meu ministério, que a minha família e a sua família são alvos de grandes crises, não é verdade? E a gente pode e deve aprender muito desses anos de turbulência, de crises e de problemas. E um desses quadros belíssimos e desafiador que a gente tem para aprender muito é esse que a gente acabou de ler, Jó. Quando alguém quer exortar alguém sobre paciência, tenha paciência, a paciência de Jó, não é? E esse quadro está aqui na Bíblia, não só para nos mostrar que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, mas que família de cristãos, de gente de bem, que teme a Deus, que ora, que luta, nessa família também tem problema. Coisas ruins acontecem a crentes consagrados e dedicados ao Senhor. Essa história nos ensina isso. A Bíblia não poupa palavras para descrever Jó. E Deus conhecia muito bem a vida desse rapaz aqui. Diz aqui, olha só, ele era um homem. Pega a descrição dele aí, olha aí na sua Bíblia. Ele era um homem íntegro, não era um cara falso, de duas caras, um momento bom, outro momento ruim, crente ali e não crente no outro lugar. Ele era íntegro. A palavra integridade dá uma ideia que inteiramente o homem era justo, inteiramente, mente, atitudes, enfim, aquele homem era íntegro, totalmente inteiro para Deus. Era assim Jó. Além disso, ele era justo. Olha que palavra bonita está aqui. Um homem correto na sua vida, e ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Era um homem dedicado, tinha fé e era notado por Deus. Vivia tempos de prosperidade financeira. Parece que havia um tempo tranquilo na vida e na família desse homem. A família era unida, um homem de oração. Aprendi uma coisa pensando nessa história: crises vêm quando tudo está bem. Você já viu isso? Com aquele momento bom em casa, família está sadia, filhos estão rindo, indo bem na escola, estão conseguindo o seu emprego, o relacionamento conjugal está sem briga, deu 3 anos de trégua, todo mundo abençoado. De repente, estoura uma crise violenta que arrasa com todo mundo. Não é verdade que isso acontece? Isso acontece na minha vida, isso acontece também em casa. Tragédias que surgem assim, repentina, e tudo desaba. Essa palavra crise, está me ajudando aí, né, Lucas? Pode voltar lá. Tragédias que decidem situações da nossa vida. Alguém até sugere que crise
ela me coloca diante de uma situação onde eu posso encontrar uma oportunidade para crescer com a crise, ou então para afundar de vez no problema. Tente fazer um pequeno exercício aí. Você tem a palavra crise, a gente tira o S da crise e fica o quê? Crie. E a gente pode inventar o seguinte: na crise, crie uma oportunidade para crescer apesar do problema. Vou criar uma oportunidade para crescer por meio desses problemas. A crise pode sugerir isso para nós aqui. Portanto, gente, quando você olha para essa família que a gente tem aqui na Bíblia, nós descobrimos que era uma família impregnada de valores. A gente já viu isso sexta-feira, valores na vida conjugal, pequenos valores que fazem grande diferença, não é verdade? Valores ontem vimos com a juventude, e valores na família. Mas se você olhar para a vida de Jó, haviam valores tão fundamentais que parece que era assim a balança espiritual daquele homem. Olha só, na família de Jó tinha o quê? Temor a Deus, levavam Deus a sério. Os filhos levavam Deus a sério. Jó levava Deus a sério. A mulher levava Deus a sério. A família levava Deus a sério. Segundo valor na família de Jó, o que eles tinham, faziam? Eles celebravam a vida. Não era uma família de gente rabugenta, choraminguenta. Celebravam a vida. Outro valor que tinha lá: filhos educados e felizes. Domingo após domingo, se reuniu um na casa do outro e chamava as irmãs. Vamos comer churrasco hoje. Vamos fazer festa aqui hoje. Aquela família tinha um elo tão forte e celebrava essa união. Outro valor que a gente aprende ali na oração de Jó: depois que terminava o banquete dos filhos, meia-noite, Jó se levantava um altar. O que ele fazia? Apresentava um sacrifício para Deus e dizia: pode ser que algum filho meu, lá no íntimo, eu não sei, o comportamento deles é bom, mas quem sabe no íntimo pecaram contra Deus. Eu vou fazer um sacrifício ao Senhor para ter misericórdia dos meus filhos. Aí a gente entende um clima na casa de Jó, que era, a casa era um lugar de adoração. Esses valores tão firmes na vida de Jó, impregnados na família de Jó, até faz a gente perguntar: por que que uma casa desse jeito experimenta a crise? Mas a história de Jó é assim. Um dia ele viu perdas entrar na sua família. E quando a gente pergunta assim: de onde vêm as crises que abatem a nossa vida? De onde é que veio a crise que alcançou a vida de Jó? A crise que vem na nossa vida vem de várias fontes. Primeiro vem do diabo. Foi o caso de Jó. O que ele experimenta lá foi uma investida diabólica. O adversário que gosta de destruir e matar entrou ali. Há uma história de um homem que tem, de um diabo, de um adversário que tem os seus olhos fixos naquele que teme ao Senhor e aposta no fracasso de quem serve a Deus. E ele então vem um instrumento dessa aprovação de Jó. Vem do diabo. Segundo, crises vêm de nós mesmos. Sabia disso? De onde é que vêm as brigas conjugais? Por que é que filhos são teimosos em relação aos seus pais? Resistem à autoridade dos pais. Embutido na nossa natureza, gente, tem uma palavrinha que é a chave de todos os conflitos que nós trazemos para dentro de casa. Sabe o que é? Egoísmo. É a nossa natureza egoísta. A nossa natureza egoísta diz assim:
eu quero, eu faço o que é bom para mim. Eu exijo o que é necessário para a minha felicidade. O meu egoísmo me leva a desprezar pessoas importantes que Deus colocou na minha vida para serem cuidadas e amadas. Vem da nossa natureza egoísta. Terceiro, crises vêm das circunstâncias da vida. Há algumas histórias na Bíblia que relatam pessoas que lidaram com circunstâncias fora do seu controle. Temos o caso da viúva, lá em segundo livro de Reis, capítulo 4. Aquela viúva de repente se viu sem marido e cheia de dívidas. Já viu situação assim? De repente começaram a ligar para casa, seu marido deixou dívida. Aí pronto, vem da Casas Bahia, vem de Novo Mundo, vem de Eletrosom, e todo mundo liga, tem uma dívida aqui. O sujeito morreu na hora errada. Além de deixá-la viúva, a deixa completamente endividada. Que crise entra aquela família. Que situação difícil para lidar com ela, se não fosse a misericórdia do Senhor. Crises vêm de todos os lados, queridos. E de todas as formas elas entram na nossa vida. E quando elas entram, na maioria das vezes, a gente está despreparado para lidar com elas. Há vários tipos dessas crises. Crises vêm por meio de doença e morte. E não é fácil lidar com isso, porque doenças batem no nosso limite emocional. E a morte parece que é uma ruptura com o que nós criamos e queremos guardar conosco. Como é difícil lidar com isso. Crises surgem nesse padrão de rebeldia dos filhos, que contestam a autoridade do pai, da mãe, que burlam os limites, que fogem da negociação da casa, dos valores familiares. Filhos hoje contestam qual é o significado dos pais para a sua formação, para a sua educação. Mas a Bíblia aponta quadro assim. Eu fico olhando para a família de Davi. A Bíblia tem um jeito lindo de falar daquele rapaz. Achei a Davi, filho de Jessé, o quê? Quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Que crise na família de Davi. Que filhos gerados e mal educados por ele trouxeram crises e problemas na vida desse homem segundo o coração de Deus. Davi assiste uma espécie de incesto ou de relação sexual entre filhos dentro de casa. Você imagina esse problema? De repente ele vê assassinato dentro de casa, um irmão matando outro irmão. E depois ele vê uma ação do seu filho querendo lhe tomar o reino. E aí o rei de Israel, Davi, agora está fugindo do seu filho Absalão. Que situação terrível para um pai, lidando com uma crise terrível na sua casa, na vida dos seus filhos. O sacerdote Eli é um outro exemplo. Falta de dinheiro, que outra instrumento de crise terrível na vida da gente. É verdade? Essa falta do dinheiro sempre vai apontar para nós uma situação. Há famílias que vivem no limite o ano inteiro, no limite do cheque especial.
no limite da paciência, no limite do humor, no limite da fé, vive no limite um ano inteiro. Entramos e saímos de um ano com aquela carga elevada de estresse, por conta de problemas que vão minando a nossa vida. Acho que é assim na sua casa também. E por fim a gente vê crises dentro de casa, porque pessoas abandonam a fé. Meu marido ia bem com o Senhor, ele estava servindo a Deus, ele estava lendo a Bíblia, e de repente começa a parar, começa a deixar de ler a Bíblia, começa a deixar de orar, começa a deixar de ir à igreja. Meu filho batizou, vinha para a igreja, estava na escola dominical, foi entrando na adolescência, foi crescendo, entrando na sua juventude, o coração dele e a mente dele estavam sendo roubados, e foi fugindo aos poucos, a família foi abandonando a fé. Jó viveu perdas, gente, perdas que doeram muito, perda do dinheiro, perda de bens, perda de famílias, perda de saúde, um casamento arruinado, a mulher ficou amarga, revoltada, confrontou Jó e diz assim, estou até imaginando essa mulher diante do marido: Jó, compensou ser crente? Olha para mim, compensou servir a Deus? Compensou aquelas campanhas de oração? Compensou você levantar de madrugada e orar a Deus o tempo todo? Compensou tentar fazer o bem? Olha aqui que deu. Sabe de uma coisa? Não compensa servir a Deus. Vamos dar um fim nessa história. Vamos amaldiçoar a Deus e morrer. É a melhor saída para um quadro desse. Você já duvidou da bondade de Deus? Sim ou não? Você já perguntou: Deus, por que isso na minha vida? Por que isso na minha casa? Como é difícil para mim assentar ao lado de uma família de luto, ou o filho ou a filha está naquele estado vegetativo, um ano, outro ano. E então ouvi a pergunta daquela pessoa que não entende, que não aceita, que não concorda, que questiona: pastor, por quê? Por quê? Por que Deus quer isso para a minha vida? Por que Deus permite isso? Que Deus é esse? Onde está o amor desse Deus? O que a gente fez? Você já lidou com isso? Você já parou para ouvir essas questões? Elas estão aí. Portanto, queridos, quando nós entramos nesse problema, nós precisamos descobrir, precisamos entender como lidar com essas crises, como lidar com essa situação. Eu deixo para você aqui alguns pontos. Primeiro, está doendo? Faz o quê? Chore. Não é proibido chorar. Nós somos sentimentos, sentimos dor, lágrimas fazem parte da gente. O mundo está desabando, você não tem suporte para ficar em pé, chore, grite por socorro. Você já leu Salmos? Você já viu como o salmista gostava de gritar, desabafar, dizer assim: Deus, tem misericórdia de mim, estou aqui sozinho, preciso de Ti. Você está sentindo dor? Então chore, abra seu coração, deixe Deus ver suas lágrimas. Não é pecado chorar. Segundo, não acuse Deus de injustiça. Deus é bondade, bondade total, amor completo. Não há nada no ser de Deus que diz assim: Deus foi injusto comigo, Deus não percebeu a minha situação. O fato de você não entender a crise, não entender o problema, não significa que Deus foi injusto com você. Houve um tempo quando o problema arrebentou na minha casa, quando arrebentou na minha família,
e quase arrebenta a minha família. Então eu saía sozinho e chorava, me trancava no carro e perguntava assim: Deus, qual é a saída dessa situação? E comecei a sentir como a solidão parece que é uma ação, um resultado rápido, veloz, quando nós estamos no mais profundo desespero da nossa vida. Mas não acuse Deus de ser impiedoso, de ser injusto e de não te amar o suficiente. Não perca a esperança. A história de Jó é interessante. É um drama de dor, de lágrimas. É alguém que se revolve para lá e para cá. É alguém que mexe de um lado para outro. E a dor é intensa. Mas quando chega no capítulo 19, lá no versículo 25, ele levanta a cabeça, dá um suspiro profundo, lá da alma, e diz assim: eu sei o quê? Vamos falar juntos? Eu sei que o meu Redentor vive. Aquela noite que você não dorme, está virando de um lado para outro na cama, a mente não para, os pensamentos não param, os problemas estão latejando na sua mente o tempo todo, toda hora, e rouba tudo na sua vida. Você levanta, volta e deita e não dorme. O desassossego, a inquietação é grande na sua alma. Se você puder parar, respirar, fechar o olho e trazer essa promessa para a sua mente, que alívio. Eu sei o quê? O meu Redentor vive. Oh, que saída tremenda para as minhas angústias. Eu sei, tenho convicção, tenho certeza, o meu Redentor vive. A crise não é maior do que a promessa dele para mim. Os problemas que me sufocam não são maiores do que a promessa do Senhor afiançada na sua palavra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu verei a Deus, eu vou vê-lo ainda. Eu terei essa experiência de ver Deus agindo aqui. O meu Redentor vive, aquele que me redime, aquele que me restaura, aquele que me cura, aquele que planta dentro de mim uma esperança inabalável. Eu sei que ele vive. O salmista também passou por esse calabouço pessoal. Se você olhar o Salmo 42, você vai ver lá descrito de uma forma poética alguém que vivia num profundo estado de angústia, de depressão, aquela escuridão na alma, aquela sensação de que está num buraco e parece que não tem saída, e chora, e quanto mais chora se deprime, e porque se deprime chora, e aí então lá dentro de si ele consegue plantar uma sementinha de esperança e conversa, um monólogo lá consigo mesmo: espera minha alma no Senhor, pois ainda o verei. Enquanto eu puder colocar um ainda na frente da minha dor, na frente da crise que eu tenho em casa, nos problemas angustiantes da minha alma, ainda verei a manifestação do Senhor, ainda sairei dessa situação. Quando nós entendemos que o nosso Redentor vive, nós nos agarramos àquele que é maior do que as nossas crises. Mas tem uma outra dica: tenha paciência. Alguém disse que a gente não podia orar por paciência, né? Porque se eu oro por paciência, Deus vai ter que dar mais problemas. Porque eu só tenho paciência, ou preciso ter paciência, nas minhas provações,
e nos meus problemas. Mas a dica de Deus é: tenha paciência. Deus está fazendo a obra dele em você. Fala assim para a pessoa que está aí pertinho de você. Talvez ele está assim impaciente. Tenha paciência. Deus está fazendo a obra dele em você. Aleluia. Preste atenção, igreja. Deus sabe o que faz. Preste atenção. Deus sabe o que faz. Deus estava olhando para Jó. O diabo chegou lá e disse: Deus, é claro que Jó te serve. Olha só, o Senhor deu riqueza para o cara. Quem é que não é crente no bem bom? Você quer ver filhos que te agrade? Dê riqueza para eles. Ninguém vai ser um mau crente ganhando dinheiro do Senhor. Deus disse: então tira o dinheiro dele para a gente fazer um teste. Ele poderia ter dito: Deus, o cara tem saúde, tem plano de saúde, na saúde tudo é belo, na doença eu quero ver quem é crente. Então mexa na saúde dele, mas poupa a vida dele. Deus, o cara tem família boa, filhos saudáveis, casamentos saudáveis, harmonia. Quem vive numa família assim, para que problema? Então vamos tirar a família dele para ver. Eu vejo duas coisas nessa situação de Jó. Primeiro, eu vejo um adversário que quer minar, tirar todas as bases que Deus coloca na vida dos filhos dele. O intento de Satanás é levar o cristão a questionar o amor de Deus, questionar a bondade de Deus. Quando eu vejo alguém por aí dizendo o seguinte: olha, você tem que testar o amor de Deus, Deus não é bom, Deus não é o seu pai, então eu quero ver o que ele te dá. Cuidado com esse negócio de colocar Deus na parede, irmão. Deus sabe o que faz, e Deus faz o que faz, porque Ele é Deus. Deus não precisa pedir explicação para ninguém do que Ele faz. E quando Jó, sem família, sem dinheiro, sem saúde, com uma mulher amarga, falando ao seu ouvido: não compensou, não adianta, servir a Deus foi uma grande perda para nós. Aquele homem tinha ainda um momento, alguma coisa de sobriedade, de lucidez na sua vida. Nós recebemos tanto bem do Senhor durante todos esses anos. Agora que veio o mal na nossa vida, a gente vai blasfemar de Deus? Bendito é o nome do Senhor por isso tudo. Gente, é possível, preste atenção, igreja aqui, preste atenção. É possível você perder tudo, mas nunca perder a fé. Você pode até questionar as coisas que te acontecem, mas nunca blasfemar de Deus. Os problemas não diminuem o que Deus é, o amor de Deus, a bondade de Deus, a riqueza da graça de Deus na minha vida. Amém, gente? Então tenha paciência. Deus sabe o que faz. Um dia, um homem angustiado viu a sua filha de 12 anos adoecer. Há pais que não se importam e nem percebem quando filhos estão adoecendo, seja fisicamente, seja emocionalmente. Começa aquela crise de apatia,
de rebeldia, aquela crise de questionamento, onde os reais valores plantados começam a ficar em segundo plano, outros entram, não percebem. Ou não percebe também sintomas espirituais da morte espiritual do filho, está largando a palavra, está distanciando de Deus, está deixando de lado aquilo que era tão precioso naqueles outros anos da vida. Eu me lembro, meu filho caçula, uma época a gente teve muita luta espiritual com ele. E todos os filhos eram tranquilos, e são tranquilos, parece com o pai, na maioria das vezes, né? Mas o Hélio Júnior, uma certa vez, começou a questionar a sua fé, começou a questionar a igreja. Pai, para que esse negócio de igreja? O que deu na sua cabeça de ser pastor? Eu disse, é boa pergunta, filho. Acho que nem eu sei. Mas vamos conversar. O que está acontecendo com você? Comecei a seguir passo a passo do Hélio Júnior. Pai, é o seguinte, eu vou ali, eu vou jogar. Legal, filho, eu vou com você, vamos jogar junto. Não, pai, o senhor está doido? Pai, eu quero me matricular numa aula de dança. Eu vou dançar. Ótimo, filho, eu vou dançar com você. E aquilo foi entrando de uma forma muito intensa no coração do menino. Nós ficamos preocupados, a mãe e eu preocupamos e oramos por ele. Começamos a orar de madrugada pelos nossos filhos, ir à cama deles, impor as mãos sobre eles. Um dia tive uma experiência assim incrível e terrível, quando a gente orava pelo Hélio Júnior. Dormindo, ele depois disse que não viu de nada. Quando nós oramos, de um jeito bem estranho, estúpido, ele disse, eu não quero que ore por mim não. Naquele momento o Senhor me deu uma percepção. O problema do seu filho não é apenas uma questão de rebeldia de adolescência. É um problema espiritual. Há uma ação demoníaca aqui que precisa ser repreendida. E que luta nós tivemos. Deus salvou o nosso filho. Ele continua dançando até hoje. Mas ele dança para a glória de Deus. Até vou lá nos concertos de dança dele. Aprendi a curtir dança. Estou velho demais para dançar. Aprendi. Mas hoje ele dá aula na igreja. Queria vir no Natal, pai, eu estou ensaiando os meninos aqui da igreja para uma dança no final de ano. Engajado no ministério, e eu louvo ao Senhor, porque um dia aquela luta, aquela crise, foi uma oportunidade tremenda para ministrar na vida do filho, e perceber como há uma luta que entra na alma, no coração do filho, da família, e se a gente perder isso, formos insensíveis a isso, nós estamos entregando o filho para a calamidade. Pais, preste atenção em nome de Jesus. A família tem luta espiritual. O diabo quer roubar os seus filhos. O diabo quer roubar nossos filhos. E nós temos uma luta tremenda diante de Deus por eles. Jairo era esse pai. Quando a mãe chegou para o Jairo e disse, a nossa filhinha está doente. A Bíblia nem diz a idade dela. Aí ele foi procurar Jesus. Há pais que procuram o psicólogo porque o filho dele está fora do controle. E eu aí começo a escutar os pais e me perguntar, esse pai também está fora do controle? Há situações na nossa vida que elas surgem porque em algum momento a gente se tornou insensível, a gente não começou a perceber alguns sintomas tão claros, tão reais. E Jairo foi a Jesus. Jesus, o senhor tem que ir para minha casa agora.
a minha filhinha está doente, quase à morte. Sabe o que me chama a atenção nesse caso de Jairo? Eu aprendo tanto a levar os meus problemas para Jesus e levar Jesus até meus problemas. Entende isso? E quando eu consigo entender que posso colocar os fardos nos pés de Jesus, e posso ver Jesus entrando na minha casa, no meio do meu problema, o meu coração experimenta esse descanso. Alguém também luta por mim e luta pela minha família. E Jairo viu a ressurreição da sua filha. Uma vida entra nela de novo, e ela volta a trazer alegria para sua casa. Mas num certo momento, quando Jairo, no meio de uma multidão, estava lá, dizendo: Jesus, essa multidão está atrapalhando, por que essa multidão não vai embora? Ainda chega uma mulher e interrompe Jesus com uma cura assim, imediata, né? Aí chega alguém e fala assim para Jairo: Jairo, não precisa mais falar nada com Jesus, sua filha já morreu. Recebi aqui agora uma mensagem, ó, aqui no Face: filhinha de Jairo está morta. Você, o que você faria? Gritava, balançava, pegava no colarinho de Jesus: Jesus, não estou falando que o senhor tinha que ir logo, ela morreu. Antes de ele esboçar qualquer reação, Jesus olhou para ele e disse: o quê? Não tenha medo não, Jairo, só confia. Não tenha medo, só confia. Fala assim para ele: não tenha medo, só confia. É essa atitude, meu irmão, meu querido, que faz a gente descansar no poder de Deus, descansar na obra de Deus. Não tenha medo, só confia. Seu filho está fora do controle, só confia. A situação lá está além do que você pode, além da sua força. Confia no Senhor. Não deixe o medo, não se torne refém do medo e nem do problema. Confia no Senhor. E eu quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte: eu não consigo imaginar nada mais frustrante do que ver um crente sofrer tanto e nunca saber o motivo daquele sofrimento. Eu vivi isso na minha família, vivi isso na pele, e aprendi uma situação: no meio da dor, Deus conduz os fatos. Deus conduz os fatos. Um dia, quando eu encontrei a minha mãe chorando, quando pela primeira vez meu irmão chegou alcoólatra em casa, a mãe com a mão na cabeça: o que eu fiz de errado com meus filhos? E o meu trabalho durante todos esses anos? E como é difícil lidar com esse inesperado? E aí a lição fica: Deus conduz os fatos. O que aconteceu com a família de Jó? Se você olhar lá no capítulo 42, no versículo 12, você chega a uma conclusão assim, extraordinária. Olha como é que isso aqui descreve a ação desse homem. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Aleluia. Preste atenção, querido. Deus conduz os fatos, a sua bênção virá, nada atrapalha o mover de Deus. A bênção do Senhor, aquela que Ele afiançou na sua palavra, alcançará a sua família, haja o que houver, ninguém vai deter o agir de Deus. Deus mudou o final de Jó, tudo ficou ainda melhor. Ele pode até nos quebrar pelo meio, mas nos cura totalmente. Amém?
Jó disse o seguinte: Deus, eu não te conhecia totalmente, conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora eu sei quem é você, agora eu sei quem é o Senhor, estou com vergonha, estou arrependido, eu coloco a minha boca no pó, eu me arrependo das minhas atitudes. E Deus o levantou restaurado. Irmão, Deus pode quebrar o seu orgulho, Deus pode quebrar a sua soberba, Deus pode tirar os objetos do seu amor, mas preste atenção nisso: Deus te restaura completamente. A bênção de Deus virá. Deus tem um interesse muito maior do que o meu, pela minha família, pela minha casa, e Deus está trabalhando nesse plano. Portanto, o meu desafio para você nesta noite é este: torne a sua crise uma oportunidade tremenda de ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Entre nesse caminho da graça de Deus, olhando não para as circunstâncias ruins da sua vida, mas olhando para aquele que mantém o curso da nossa vida na linha que Ele projetou para nós. Deus faz isso conosco. Vamos orar? Antes da gente orar, pegue essa folha que você tem, e eu pergunto: quais são os problemas da sua família? Escreva pelo menos 3 aí, não precisa mais do que isso. E a gente vai clamar ao Senhor pela sua família. A sua família está em crise, tem brigas dentro da sua casa, há um ciclo de abuso perpetuando dentro do seu lar, gerando tristeza, lágrimas, opressão, doenças que afligem, rebeldia dos filhos, falta do dinheiro, fé fragilizada, perdas que trazem dor. Escreva alguma coisa aí, a gente vai levantar essa folha diante do Senhor agora e vamos dizer assim: socorro, Senhor, a minha família precisa de ajuda. Faz isso aí, tá? Socorro, Senhor, a minha família precisa do Senhor agora. O meu casamento precisa, os meus pais precisam do Senhor, meus irmãos precisam do Senhor, a minha vida financeira precisa do socorro do Senhor, a nossa família precisa de Ti agora. Vou te dar 1 minuto para você escrever aí nesse papel que você pegou, tá? Se você ainda não pegou, pegue aí, tá bom? E escreva aí: primeiro dia, põe aí. Nesse primeiro dia, você coloque: a minha família precisa de... Coloque 3 coisas aí. Anote isso aí. Se o seu pai não está aqui, você menino, menina está aqui, seu pai não está aqui, coloque você mesmo aquilo que é a necessidade ou o problema para a sua família, e você vai colocar isso diante do Senhor agora, tá bom? Coloque isso aí, anote isso aí. Se você não tem o que escrever, pegue com alguém que está perto. Amanhã você traga este papel e será o 2º dia, tá bom? Escreveu? Todos escreveram? Não? Então faça isso. Te dá mais 30 segundos para a gente fazer um clamor ao Senhor pela família, fazer um clamor ao Senhor por cada componente da família. Se a sua família precisa de salvação, seu filho precisa de conversão, precisa de salvação, não é convertido, tem alcoolismo na sua casa, coloque isso diante do Senhor, anote aí na sua família, tá bom? É rebeldia do seu filho, coloque, deixa o Espírito dizer para o seu coração, coloque o seu problema diante do Senhor agora, e a gente vai clamar ao Senhor pela sua família, em nome de Jesus.
Se você já escreveu, fique em pé, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Se você quiser se juntar com a sua família para levantar esse clamor, levante. Junte-se com a sua família. Se você filho seu pai está aqui, você não está sentado com ele, aproxime-se dele. Vocês vão orar em família agora, tá? Se você quer que a sua família nesta noite tenha uma visitação de Deus, põe a sua família no altar do Senhor agora, em nome de Jesus. Tem alguém na sua família que precisa do milagre, da graça? Põe agora essa causa diante do Senhor. Nós vamos clamar. Você vai levantar esse papel, não expressa assim: Deus, aqui está a minha família. Essa família precisa de ajuda. Essa família precisa de libertação. Essa família precisa de cura. Aqui estão meus filhos, eles precisam de salvação, precisam de mudança. Aqui está meu cônjuge, ele não está aqui, mas o nome dele está aqui nessa lista. Ele precisa de salvação, de libertação. Você tem os seus pais nessa lista? Levante ao Senhor e diz: aqui estão meus pais, eles precisam de salvação, eles precisam de mudança. O meu lar, a minha família precisa do Senhor agora. E eu creio nessa operação do Senhor, nos problemas da minha família, nas crises da minha família. Coloque isso diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus eterno, nós estamos levantando um clamor a Ti pela nossa família. Há famílias divididas, há famílias cujos valores ruíram, caíram por terra, há famílias solapadas pela doença, pela enfermidade, pelos problemas financeiros. Há pais que já não tem mais harmonia com o filho, há filhos que não toleram os pais, e aqui nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos orando, liberando a Tua palavra para cada família aqui nessa noite. Há famílias, Senhor, que se tornam um palco de luta, um palco de guerra, batalhas pessoais que são travadas uns contra os outros, gente machucada, gente ferida, e nesta noite eu clamo pela restauração desse lar. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor quebre laços que oprimem, que escravizam famílias aqui. Oro, Pai, para que a família que está destruída pelo alcoolismo, pela droga, pela prostituição do filho ou do marido, eu oro em nome de Jesus, para que nesta noite haja libertação. O Senhor conhece a luta de cada um, os dramas de cada pai, as torturas de cada filho. O Senhor sabe o que se passa no coração de todos aqui. Essa causa é Tua, a nossa família é uma causa Tua, que nós colocamos agora nas Tuas mãos e clamamos por restauração. Ponha o Teu renovo no coração de cada um, ponha a Tua alegria no coração que está triste, decepcionado, frustrado com os problemas, com as crises que perpetuam. Coloque uma semente de esperança, uma certeza absoluta de que o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor tem nas mãos o controle de todas as coisas, o Senhor está agindo no meio desses problemas para nos abençoar. Senhor, restaura quem se sente quebrado, derrotado, arruinado na fé. Faz esta obra, meu Pai, para a glória do Teu nome. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando, continue com olhos fechados. Deixa eu fazer duas perguntas. A sua família precisa de reconciliação com Deus? Você precisa de reconciliação com Deus? Você precisa de dizer assim: Senhor, alcance o meu coração nessa noite, porque eu quero ser bênção na minha casa. Eu quero ser o espelho da Tua glória no meu lar. Eu quero ser o canal da Tua bondade dentro do meu lar. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor agora. Se você, meu querido, nessa noite entendeu que Deus precisa começar uma obra nova com a sua vida,
vem aqui à frente em nome de Jesus. Quero orar especificamente por você agora. Se você está dizendo, Deus precisa trabalhar o meu coração nessa noite, mudar a minha perspectiva de vida, quebrar meu egoísmo, mudar o estado da minha alma, porque eu quero ser um ponto de acordo, de harmonia dentro do meu lar, quero ser bênção na minha família, não vou ser mais filho rebelde, não vou ser mais um marido teimoso, uma esposa que questiona o agir de Deus, eu não vou permitir que o meu lar seja um lugar de miséria, de derrota, de desgraça, eu vou me revestir do poder de Jesus, eu serei a bênção do Senhor dentro da minha casa. Vem aqui em nome de Jesus, nós vamos clamar ao Senhor pela sua vida. Se você precisa tomar um passo, uma atitude, dizer o seguinte: a gente está abandonando princípios tão de Deus, tão arraigados na nossa vida, fundamentais para a nossa fé. Nessa noite nós voltamos aos princípios da palavra, aos princípios que Deus um dia plantou em meu coração, eu abandonei, e volto agora aos pés do Senhor. Vem aqui em nome de Jesus, vamos levantar um clamor ao Senhor pela sua vida e abençoar o seu coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você não veio aqui, estenda a sua mão para esse lugar aqui à frente. Você que está aqui nesse lugar, nessa hora, eu quero dizer para você o seguinte: olhe para Jesus, olhe para Jesus. Não importa onde é o ponto crítico do seu problema, nesta noite o Espírito Santo de Deus está fazendo um milagre na sua vida. Escute isso, Ele está fazendo um milagre na sua vida. Ele está mudando o que você não muda, o que você não pode mudar, mas o Senhor faz isso porque Ele te quer levar para casa abençoado, Ele quer te levar para casa mudado. Nessa noite a gente está dizendo o seguinte: o diabo perdeu essa batalha, porque Jesus é vencedor, Jesus é vitorioso. Se você achou que a crise é um instrumento da sua derrota, Deus está dizendo o seguinte: é um meio de você conhecer a graça do Senhor, o poder do Senhor, a obra do Espírito de Deus na sua vida. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus aqui agora. Se o seu problema, meu amado, tem trazido essa aflição para a sua alma, deixe o bálsamo da graça ser derramado no seu coração. Deus está trabalhando na sua vida, creia nisso. Confie somente no Senhor, confie somente na palavra. Deixe o Senhor colocar essa esperança no seu coração agora, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui nesse altar, o que cada um traz para colocar em tuas mãos aqui agora. E no poder do nome de Jesus eu oro por essas vidas, intercedendo por eles, fiados na tua palavra, de que o Senhor é o Deus da vitória, aquele que entra no palco da nossa luta, do nosso drama, da nossa dor, para trazer a bênção do Senhor. Aqui há pessoas que sofrem com enfermidades, com doenças, com um diagnóstico que o pegou de surpresa, que choram pelo filho, pela filha, pelo pai, por situação que está fora do controle. Mas nesta noite, nessa hora, nós liberamos a tua palavra, liberamos essa palavra profética para essa família que está aqui, e ordenamos a bênção do Senhor aqui nesse coração agora, Senhor. O diabo está derrotado aqui agora, os intentos do maligno não prevalecem aqui, porque o Senhor é vitorioso, e nós celebramos a tua vitória, declarando a tua palavra no cada coração que está aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu filho, da tua filha, no poder do nome de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Você pode assentar, meu querido, que Deus te abençoe, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.